pode todas as coisas, que Ele continua no controle, que Ele não perde o controle. Ele não perde o controle nem da minha, nem da sua vida. Ele não perde o controle das nações. Ele não perde o controle. E eu dividi esse salmo em 4 partes. A primeira parte dele, que vai do versículo 1 ao 3, a morada e a força de Deus. Eu vou ler o salmo rapidinho aqui, que ele é bem pequenininho, são só 12 versículos. Ele diz assim: conhecido é Deus em Judá, grande o seu amor em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do universo, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram os carros e os cavaleiros. Tu, sim, tu és terrível, e se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Deste os céus e fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra, pois até a ira humana há de te louvar, e do resíduo das iras te cinge. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que rodeiam aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes. Tu és tremendo e és rei de toda a terra. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, rei de toda a terra, rei de todas as coisas. E eu dividi esse salmo em 4 partes. A primeira parte diz que no Senhor nós temos a morada e a sua força. É o Senhor que é a nossa morada. É o lugar do nosso descanso. É por isso que Jesus disse: vinde todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque Ele é o nosso lugar de descanso. Por melhor que seja a casa, se não tiver o Senhor, não tem paz. A paz que habita e que reina dentro de nós, ela excede todo e qualquer entendimento humano, porque é o Senhor que dá essa paz. Nós morávamos em uma sala de aula, atrás de uma igreja em Manaus. E tinha um amigo da gente que era major, não era Piero, ele? Capitão na época, né? Capitão da aeronáutica, o Marcelo. Hoje era major, na época ele era capitão. Coronel, né? E nós morávamos nessa salinha. Não tinha, vocês terem ideia, não tinha cozinha, não tinha pia, só tinha uma calçadinha que a gente ficava lá. E ele todo domingo vinha almoçar lá em casa. Todo domingo ele vinha almoçar lá em casa. Aí o Pedro um dia perguntou a ele por que ele vinha, que ele morava num condomínio de luxo, que tinha 2 decks enormes, salões de festa, piscina. E ele vinha almoçar com a gente desde domingo. Trazia uma picanha, trazia o carvão, eu fazia o baião, fazia uma sobremesa, um pudim. E a gente ia comer ali naquele quintal daquela casa. E ele um dia perguntou: por que o senhor veio almoçar aqui com a gente? Aí ele falava assim, meio grosso. Aí ele disse assim: Pieró, vou te contar a tua história, Pieró. Tinha um homem, um filósofo chamado Sócrates. Ele falava bem assim, chamado Sócrates. E um dia ele construiu uma casa, uma choupania em cima de uma montanha. E alguém perguntou: como tu, sendo filósofo, mora nessa choupania em cima dessa montanha? Ele disse: é porque aqui virão os meus verdadeiros amigos. Ele disse: a casa é pequena, mas o coração é caloroso. Vocês são nossos verdadeiros amigos. E ele ia por causa disso, por causa da amizade. Sabe por que eu quis fazer esse café com palavra presencial? Porque aqui tem uma igreja. Aqui não tem um ministério, aqui tem uma igreja. Porque a igreja do Senhor é formada por pessoas de todas as igrejas. Aqui tem gente da Gileade, aqui tem gente da Assembleia de Deus, aqui tem gente da Canaã. Aqui tem gente de vários ministérios. E juntos nós somos a igreja do Senhor Jesus. Porque quem vai morar no céu não coloca muro, coloca ponte. Quem vai morar no céu é unido com o outro. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Então em Deus nós temos a nossa morada e a nossa força. O salmista destaca que o Senhor se faz conhecido em Judá e em Sião. Sião aqui é Jerusalém. Não é que Deus só habite ali, é porque ali o Senhor escolheu para que o seu nome seja glorificado para sempre.
Do mesmo jeito, nós podemos escolher que a nossa casa seja uma Sião de Deus. Que aonde nós estamos seja uma Jerusalém de Deus. Que Deus possa habitar dentro da onde nós estivermos. Ele escolheu esse lugar para ser a habitação dele. A segunda coisa, eu coloquei a majestade de Deus, que vai do versículo 4 ao 6. Ali o salmista, ele descreve o poder de Deus como superior aos grandes governos, aos maiores presidentes, aos maiores generais da terra. O poder de Deus é superior. Não há quem seja como o Senhor. Por isso que o salmista diz, ele põe os inimigos para dormir. Olha o que Deus faz. Lembra de Débora? Quando eles vão ali para aquela batalha, lá no Riacho de Quizon, eles vão para a batalha no Riacho de Quizon. Um general vem contra eles com 900 carros de ferro. Naquela época, irmão, quem tinha carro de ferro era quase invencível. E os generais vinham contra ele com 900 carros de ferro. E o povo de Israel ia com 10.000 homens a pé. Nem cavalo tinha, a pé. Porque em Israel era proibido ter cavalo. Só quem tinha cavalo era a família real. Quem traz cavalo para Israel é Salomão. Para que não era para eles ter cavalo? Porque o salmista Davi escreveu sobre isso. Ele disse, porque uns confiam em cavalos, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor dos Exércitos. Uns se levantam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Aleluia! Glória a Deus! Porque a nossa confiança vem de quem? Vem do Senhor dos Exércitos. Por isso que eles não podiam ter cavalo. Era para eles confiarem no Senhor. E eles vão para a batalha com 10.000 homens a pé. Vem Jabim com 900 carros de ferro. E mais um exército de 25.000 soldados contra 10.000. Era a vitória certa, era um era. Mas o Deus que tem todo o poder. E o Deus que coloca o valente para dormir. E o Deus que tem o controle do sol, da lua, das estrelas e das estações. Manda uma chuva fora de época. O general tinha marcado a batalha no Riacho de Quizon, porque estava seco. Aí ele disse, fácil a gente ganha. Porque do lado ficava montanha, do outro lado ficava montanha. Ele vinha daqui, o exército daqueles, a gente enfrenta e ganha. Acabou essa conversa, não tem para onde eles fugirem. Porque tem montanha do lado, tem montanha do outro. O Senhor manda uma chuva. A chuva cai na cabeceira do rio, em cima da montanha. E a chuva começa a descer. E a chuva começa a vir. E a lama começa a se formar. E os carros de ferro, que as rodas também eram de ferro, porque a borracha não tinha sido inventada ainda. E os carros que tinham pneus de ferro, rodas de ferro, começam a enganchar na lama. Começa a quebrar. E começa a quebrar. E começa a quebrar. E o povo de Israel pega da espada. E começa e vence a guerra. Vence a guerra, os que restam fogem. Porque quando o Senhor dá a vitória, não tem quem possa resistir. O salmista aqui, Asaf, ele usa uma linguagem poética para mostrar que o adversário mais corajoso que exista não é nada diante do nosso Deus. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Ele faz o mais forte dos valentes perder as forças. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Terceira parte do Salmo vai do versículo 7 ao versículo de número 10. E eu separei o juízo de Deus e a sua salvação. Ninguém pode resistir à ira de Deus. Mas Deus se ira, Marília? Ira. Apesar dele ser longânimo. A palavra longânimo, ela significa que é tardio em irar-se. Mas até Deus tem uma medida. As pessoas fazem. Não, mas Deus é amor. Não, mas Deus é amor. Não, mas Deus é amor. Mas Deus também é justiça. E tem o tempo da justiça de Deus. E uma hora Ele vai se levantar para quê? Para julgar toda a terra. Ele vai se levantar para julgar toda a terra e salvar aqueles que são humildes e lhe pertencem e que estão sendo oprimidos nesta vida. Até mesmo a rebeldia do homem, ela serve para servir ao Senhor, como nós vimos no Salmo. O versículo de número 8 diz que o mais rebelde dos homens é quebrado por Deus e vai servir ao Senhor. Então, até o mais rebelde dos rebeldes, Deus usa para ele. E o Salmo diz que a ira do homem, o próprio Deus pega essa ira e usa para glorificar o nome dele.
Nós morávamos em Manaus e tinha uma irmã que vendia tempero. O nome dela era irmã Regina, não era porque o nome dela? A irmã Regina. Todo dia, irmãos, quando ela passava para vender os temperinhos, ela entrava lá em casa. Mas às vezes eu nem ia comprar. Mas ela dizia, não, mas eu quero ver vocês. Eu amo vocês. Ela era da igreja batista, ela era da Assembleia de Deus. Ela vinha, tomava um cafezinho, tomava um copo de água gelada, conversava. Uma bênção, até parecia assim com a irmã Mazé. A irmã só tinha um cabelão feito um cocôzinho. Mas parecia com a irmã Mazé. A irmã Regina. Aí, um dia ela contou um exemplo do marido dela. Ela disse que o marido dela tinha um coração duro. Não queria saber de Jesus. Há muitos anos ela servindo Jesus e o marido não queria saber de Jesus de jeito nenhum. E eles moravam bem perto da igreja que dava para ouvir o culto da casa deles. E um dia, os irmãos cantando lá, e ele olhou assim e disse, eu vou para o culto. E ela, por que tu vai para o culto? Estão me chamando. Tu não está ouvindo, não? Estão me chamando. Aí disse que o irmão cantava assim, amansas é alve, Jesus está chamando. Era mansa e suave, Jesus está chamando. Mas quando Deus quer fazer, irmãos, Ele coloca no ouvido. Amansas é alve, Jesus está chamando. Ele teve que ir, porque ninguém consegue resistir à voz do Espírito Santo. A sua oração não é em vão, Deus está ouvindo, Deus está trabalhando. E uma hora, seu filho, seu marido vai ouvir. Amansas é alves, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Não resistir. Espera por ti e por mim. Deus transforma até o mais iracundo coração em uma ovelha mansa, que ouve dizendo, amansas é alves, Jesus está chamando. E eu tenho que ir porque Jesus está me chamando. Aleluia. Por último, a última parte do versículo, que é o versículo 11 e 12, é o compromisso do homem para com Deus. Diante da grandeza de Deus, diante do terror que o Senhor impõe, nós somos chamados a nos prostrar diante dele, reconhecer a sua grandeza e dizer que ele é o nosso Senhor, e dizer, eis-me aqui. O Luciano disse que essa noite, 3 horas da manhã, estava acordado. Eu disse, sabe o que era? Era o Espírito Santo te chamando. A próxima vez que você se ajoelha e diz, fala, Senhor, porque o servo ouve. Porque Deus vai falar. Você não perde sono em vão. Quando você perde sono, é o Senhor que quer falar com você. Aleluia. E o nosso devocional de hoje, dia 11 de julho de 2026, tem como título, Uma Visão de Fé. Uma visão de fé. E está baseado em Gênesis capítulo de número 15, verso 5, que diz assim, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Glória a Deus. Aqui nós temos a confirmação do chamado de Abraão. Um dos capítulos mais profundos da Bíblia é o capítulo 15 de Gênesis. Se você quiser se aprofundar nesse capítulo, eu tenho três devocionais, 3 vídeos no YouTube de Gênesis 15, porque é um capítulo profundíssimo. Aqui tem a renovação da aliança de Abraão com Deus. Aqui Deus ensina uma lição poderosíssima para nós, que Ele sabe que nós somos falhos, que nós somos infiéis e que nós podemos quebrar a aliança. Deus faz uma aliança com Abraão unilateral. Ele faz uma aliança que Abraão pensa que está fazendo com Deus, mas é Deus que está fazendo sozinho com ele, porque ele sabe que se Abraão falasse, ele tinha que matar Abraão. Aí ele faz sozinho. Tem tudo isso aqui nesse capítulo 15. Mas eu vou ficar aqui só nesse versículo. Costumo dizer que nossa vista pode ser a nossa maior inimiga, a nossa vista física, porque a nossa vista, ela tem o poder de embotar a nossa visão. Uma visão e vista não é a mesma coisa, não. Visão é aquilo que Deus quer que você tenha das vidas das pessoas, do seu ministério, do seu propósito. Isso é visão. A vista é o que nós temos com olhos físicos, que nós enxergamos aqui, como eu estou vendo vocês aqui. Graças a Deus, a vista está um pouco ruimzinha, porque precisa de óculos, mas com os óculos eu vejo perfeitamente. Isso é a vista. Então a nossa vista, ela tem um grande poder de embotar a nossa visão. Por quê? Porque muitas coisas que nós olhamos com os nossos olhos materiais vai atrapalhar a nossa fé. É por isso que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Porque a vista, ela atrapalha a nossa fé. Ela tem um poder de embotar, de atrapalhar o que a gente está esperando do Senhor. Porque a gente olha para as circunstâncias, a gente olha para a dificuldade.
A gente ora, o menino não muda, o marido não se converte, a vizinha não melhora, o trabalho não vem, a gente começa a desanimar. Sim ou não? Sim. Por isso que a nossa visão, ela tem que ser na palavra. Por isso que a fé é gerada pela palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Aleluia. Então a vista é aquilo que enxergamos com os olhos físicos. E essa vista, ela restringe, ela confunde, ela limita o nosso alcance. Por exemplo, eu consigo ver até lá naquele canto. Mas dobrando lá onde a mulher está, ali a cachorra do Levi, não dá para me ver, porque a minha vista só alcança até ali. É, não é? Até onde nós que olharmos a nossa vista, só vai até um certo alcance. Mas a nossa visão em Deus, ela tem que enxergar o sobrenatural. Ela tem que crer no extraordinário. Ela tem que crer naquilo que ainda não aconteceu. Aleluia. A nossa visão em Deus, ela precisa expandir horizontes. Ela precisa ser uma visão recheada de fé. Você fica olhando aqui para Abraão. Deus renova essa aliança com Abraão. Abraão aqui, ele já tem 88 anos. Já está com 13 anos que ele tinha saído de Ur dos Caldeus. Quando ele sai, o Senhor diz que vai fazer dele uma grande geração, muitas pessoas. E ele já está com 88 anos. Sara já está com 78 anos e nada de menino. E a Sara ainda é estéril. Se ela já está velha e já era estéril desde nova, como é que esse menino vai vir? É por isso que a fé é a certeza das coisas que a gente nem mais vê, que a gente não viu. Mas a gente tem que ter convicção e esperar. Continuar esperando em Deus, esperando no Senhor. Aí ele diz para Abraão que ele vai ser pai de nações. Para Abraão crer dentro da tenda, a visão de Abraão era o que? Limitada. Dentro da tenda ele só conseguia enxergar o que estava dentro da tenda. Aí o que o Senhor faz? Leva ele para fora da tenda. Para quê? Para que ele olhe para o céu. Por quê? Porque o céu é imenso. Aí onde você está, olha para o céu, quem consegue ver para lá de fora. Você não consegue ver o fim do céu. Há uma imensidão no céu. Deus está dizendo para Abraão, a promessa é como esse céu, tem uma imensidão. Aí para que concretize, ele diz, conta as estrelas. Então quem pode contar a estrela? E nós estamos falando de estrela nesse tempo que tem luz por todo canto. E ninguém nem vê as estrelas não. Nós estamos falando em um tempo em que era tudo escuridão. Não existia energia elétrica. A luz, quantas estrelas que é que tu podes contar? Assim será a tua descendência. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Deus, ao preparar Abraão a uma promessa grandiosa, ele conduz ele para fora da tenda, como eu disse. Porque lá a visão é ilimitada. Lá de fora da tenda é diferente dentro da tenda, que a gente vê só o quadrado da tenda. Então, quando você está querendo desanimar, pega um carro, um ônibus, sei lá, um Uber, dá para a praia. Chegar lá na praia, qualquer praia. Aí você olha para aquela praia ali e pensa o seguinte, o Deus que controla essa onda, indo e vindo, é o Deus que controla a minha vida. Aí você olha para a imensidão do céu, aí você diz assim, do jeito dessa imensidão do céu, é o poder do Deus que vai resolver a minha causa. Aleluia! Eu garanto para você que a sua fé será renovada, restaurada, glória seja dada ao Senhor. Então tire os olhos da visão limitada. Para de olhar para dentro do quarto e dizer, Deus me ouve. Olha para a imensidão do céu. Olha para a imensidão do mar. E imagina que Deus que controla essas coisas é o Deus que controla a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Isso é um símbolo poderoso da promessa de uma descendência incontável que Deus faz a Abraão. Esse gesto revelou a Abraão não apenas uma ideia, mas agora ele tinha uma imagem, porque a gente consegue muito mais acreditar naquilo que a gente tem, a imagem. É ou não é? Né? É muito mais fácil a gente acreditar naquilo que a gente consegue visualizar. Então Abraão agora não tinha só uma imaginação. Ele tinha agora a imagem do que? Do céu. Toda vez que ele quisesse desistir desse cenário, do jeito das estrelas do céu, é a promessa de Deus na minha vida. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Aleluia. Ele tinha uma imagem completa. E ele podia ver através daquele céu a magnitude do plano de Deus na sua vida. Algo que palavras por si só não conseguiam passar para ele. Então Deus mostra com a
imagem. Deus mostra com a imagem. Essa lição vai além da história de Abraão, conhecido como o pai da fé. Reflete uma verdade profunda sobre a nossa existência. Somos seres chamados para ver além dos nossos olhos. Precisamos nessa tarde sair daqui convictos que nós temos um Deus que cuida de nós. Nós começamos com um salmo que falava da magnitude de Deus, da soberania de Deus, que Ele é soberano, que Ele é tremendo e que Ele pode todas as coisas. E concluímos com a história de Abraão, o pai da fé. Aleluia! Essa lição vai além da história de Abraão, conhecido como o pai da fé. Reflete uma verdade profunda sobre nós. Somos seres chamados a ver além dos nossos olhos e a utilizar, ao invés desses óculos que eu estou usando aqui, mas as lentes da fé para ver todas as coisas. Uma vez eu ia num voo daqui para Manaus e o voo saía daqui do aeroporto que partia às 3h15 da manhã. E quando nós saímos daqui, aproximadamente uma hora depois, às 4h15 mais ou menos, antes da gente chegar em Belém, acho que uns 30 minutos depois, o avião se apagou todinho. Começou o pronto. Só de vez em quando a gente via aquele corre das pessoas. E eu não durmo, eu não durmo nem em casa, mas dentro de avião, eu não durmo. Aí eu só observando, meus 2 meninos pertinho de mim, o meu mais velho já estava dormindo, o pequenininho também, e eu com os 2 meninos perto de mim, e aquele ribuliço, aquele negócio, de repente se apagou todinho. Quando se apagou, o comissário de bordo veio e disse, gente, nós passamos por uma pane no sistema elétrico do avião. E o avião está todo parado, perdendo a altura. Quem tiver santo, clama. Quem tiver santo, começa a pedir. E alguns minutos antes, eu tinha uma bíbliazinha pequena, que ainda hoje eu tenho, que para onde eu andava, eu levava essa bíbliazinha. E minutos antes eu tinha abrido aquela Bíblia e não tinha orado ainda. Assim, naquele dentro daquele, orei antes de sair, orei quando eu cheguei no aeroporto, orei quando eu fui no avião, mas quando eu entrei no avião eu não orei. Mas li a Bíblia. E na Bíblia tinha um versículo que dizia assim, calma que eu já ouvi a tua oração. Aí quando o piloto disse isso, eu orei, disse, o Senhor já ouviu, antes de eu orar. Eu disse, Senhor, eu não acredito que eu ia existir durante 3 meses sem querer voltar para Manaus, para morrer aqui nesse avião. Então eu não sei nadar, também não sei voar, mas eu conheço Deus que sabe todas as coisas e pode todas as coisas. Então, Senhor, eu não sei o que tu vai fazer, não sei se vai aparecer asa, eu não sei se uma mão vai segurar esse avião até chegar no local para pousar, mas eu sei que eu não vou perecer aqui com meus filhos, porque tu não me tirou de Fortaleza para morrer dentro desse avião. E pronto, eu confiei. Para completar a história, tinha 2 freiras dentro do avião. E o povo tem a superstição que tem freira, avião cai. Aí sim, o povo se desesperou, começou a clamar, e olhava para as freiras, e se benzia, e gritava, e gritava. E o avião assim, só assim, ó, irmão, o avião, ó. O avião só assim. De vez em quando dava aquele vácuo. Chega, dava, parece que está descendo a ladeira, dá aquele negócio dentro do estômago da gente assim. Passou mais ou menos uns 40 minutos assim. Desse jeito. E o piloto dizia assim, não tem como a gente pousar, não tem como me comunicar, o rádio não está funcionando, eu não sei onde é que a gente está. Mas escuridão total. Segurando esse barquinho. De repente, irmão, de repente de Deus veio sobre aquela aeronave. E de uma vez ela fez se acendeu todinha. Era tanta gente gritando e batendo palma e chorando e dando glória a Deus. Até quem não era crente estava dando glória a Deus naquele avião. E o Senhor fez um milagre naquele dia, sabe por quê? Porque muitas coisas nós precisamos olhar com os olhos da fé. Eu fechei meus olhos e meus ouvidos para não ouvir tudo que estava sendo dito dentro daquele avião. Eu confiei na palavra que eu havia lido. Eu ouvi a tua oração. E depois de ter ouvido, eu sou muito disso, irmãos. Às vezes alguém diz assim, ora por mim, eu oro. Entrego na mão do Senhor. E eu confio. Pronto. Se eu orar mais, pode ter certeza que eu orei e estou confiando que vai acontecer. E eu fico confiando até Deus fazer. Porque eu sei que Deus vai fazer no tempo dele, na hora dele. Mas ele vai. Do jeito dele, como ele quer. Mas ele vai. Porque Deus ouve as nossas orações. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus, ele leva Abraão para fora para que ele tenha uma visão mais ampla. Sair de dentro da tenda significa entender que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Ele não está limitado ao seu espaço. Ele não está limitado à sua denominação. Ele não está limitado à sua fé. Nem a sua fé Deus está limitado. Nem a sua fé. Porque quando ele quer fazer, mesmo que você não crê, ele faz.
Porque Ele é poderoso. E Ele pode todas as coisas. Aleluia. Então essa lição vai além da história de Abraão. Reflete uma verdade profunda sobre nós. Como seres chamados a ver além dos nossos olhos e utilizados diante da fé. A minha jornada de conversão a Jesus exemplifica essa transição do limitado para o ilimitado. Aqui é o pastor Júnior que está contando o testemunho dele. Foi um movimento em direção a uma nova vida que eu só teria em Deus Pai. Essa mudança foi o que rompeu com a realidade de um lar disfuncional e abriu meu coração para a grandiosidade das promessas de Deus. A partir de hoje, desfaça-se de tudo aquilo que tem atrapalhado a sua fé. Pare de olhar para o natural e olhe para o sobrenatural. Porque o Deus que faz não se prende às suas limitações. O Deus que faz não se prende àquilo que os seus olhos podem ver. Pare de olhar para essas coisas. E assim como Abraão tem uma visão que Deus vai fazer na sua vida, ainda que você tenha 88 anos. Com 100, Abraão gerou um menino. Sara com 90. Sara bichinha rica, ela olhou assim e disse assim, rapaz, faz tanto tempo que eu não tenho mais nem as regras das mulheres. Como é que eu vou engravidar, rapaz? O Abraão também ia, todo mundo sabia expressar. Abraão não naquela, né? É porque o pessoal só estava pensando. O Abraão não naquela. Ele ia porque ele ficou pensando, como é que isso vai ser? Mas o que Deus faz é tão bem feito. O que Deus fez na vida de Abraão e Sara. Sara engravidou, teve um Isaac. Quando Isaac tinha 40 anos, a Sara morreu. Abraão já tinha 140 anos, casou de novo, ainda teve 5 meninos. Porque quando Deus renova, meu amigo, está renovado. Quando Deus restaura, até o que está morto ressuscita. Aleluia! Ressuscitou mais tudo em Abraão. Abraão teve mais 5 meninos. Casou com uma mulher chamada Quentura, não é Quentura, é Quentura. A mulher era quente mesmo. E teve mais 5 meninos, Abraão. Morreu com 178 anos, 38 anos depois que a Sara tinha morrido. E ainda teve mais 5 filhos. Porque Deus, quando faz, Ele faz é bem feito. Aleluia. Glória a Deus. Assim como Abraão saia da tenda, eleva os seus olhos aos céus e veja a imensidão da bondade das promessas que Deus tem a cumprir em sua vida por meio delas. Olha aí para o céu. De jeito que esse céu é imenso, assim são as promessas de Deus na sua vida. A frase de hoje é: quando nos entregamos a Deus sem reservas, Ele não tem limite para nos abençoar. E a palavra de hoje é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Tiago diz, porque aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então ore com essa convicção. Tenha certeza que quando você ora, aquele Deus é galardoador. Galardoador significa que ele gosta de dar presentes. Então quando você está precisando de um presente, pede para ele. Ele tem poder para te dar. Só para fechar aqui, uma vez eu tenho um congresso de mulheres na nossa igreja lá no Amazonas. E nessa época a gente estava passando assim um aperto financeiro muito grande. E eu queria uma roupa igual a das irmãs para ir para o congresso. Mas eu não queria perturbar meu marido com isso. Nem tampouco queria pedir a ninguém, porque já falou que eu não gosto de pedir nada a ninguém. É uma coisa que Deus não precisa trabalhar em mim. Eu tenho muita dificuldade de pedir as coisas das pessoas. E eu digo, Senhor, eu não quero, mas eu limpando a igreja. Eu limpando aqui a igreja, as lágrimas, molhando os bancos. Aí eu disse, Senhor, eu quero uma roupa nova para mim vestir no congresso. Eu quero vestir igual das irmãs. Eu quero comprar a farda que as irmãs compraram e eu não tive condições de comprar. Senhor, eu quero essa roupa, mas eu não vou pedir a ninguém, mas eu vou pedir a ti, Senhor, porque tu és o meu dono, e tu és dono do ouro e da prata. Irmãs, eu não terminei nem de orar, porque eu ainda estava lá dentro da igreja, quando a minha amiga, alguém aqui até viu ela, a Suzy chegou. Disse, amiga, comprei a minha roupa e a tua, ainda trouxe um sapato da Claudina para mim, irmãos, ainda tem sapato até hoje, mais de 30 anos depois, porque o sapato é bom. Quando Deus faz é bem feito. Então não deixe de crer. Continue crendo. E nós vamos concluir uma oração. E eu queria ter as meninas para cantar mais uma, já que agora tem microfone, vou explorar vocês. Então vamos orar para a gente concluir essa parte da live. A gente já fez uma, já concluiu, agora a gente vai concluir a segunda. Eu quero dizer para vocês que estão assistindo que Deus ele pode fazer infinitamente mais na sua vida.
do que tudo que você pensa, do que tudo que você imagina, do que tudo que você sonha. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então compartilha com alguém essa palavra, se você conhece alguém que talvez esteja precisando ouvir essa palavra de fé, que ela precisa descansar nos braços do Altíssimo, que tem todo o poder, porque Ele pode todas as coisas. Deixa eu só fazer uma aplicação do salmo que eu tinha colocado aqui, eu fiz. Uma aplicação bem rápida do salmo. Esse salmo, ele fala que nós devemos manter a nossa confiança em Deus mesmo em tempo de caos. Sabe, do jeito que está o nosso país, continue crendo. Deus não perdeu o controle. Terceiro, que você precisa ter paz em meio às guerras, porque quem está com você é o príncipe da paz. E o príncipe da paz, ele dá paz que excede todo entendimento humano. Quarto, o Senhor, ele é a justiça dos injustiçados. Você está sendo injustiçado? Estou cuidando. Deixa ver. Ele está cuidando. Ele está cuidando. Ele entra em defesa dos humildes. Ele dá fim à impunidade. Ele traz alinhamento e compromisso pessoal. O Senhor traz esse alinhamento. E Ele cumpre as suas palavras. E Ele deve receber de nós um temor reverente a Ele. Reconheça que Ele é. A Bíblia diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele fortalecerá o teu coração e cumprirá as suas promessas. Amém? Vamos orar. Pai querido, de amor e bondade, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por este momento tão especial, desse encontro entre amigos aqui, Senhor, porque eu creio que os que estão aqui são os amigos que vão na choupana, em cima da montanha, para comer carne sentada no chão, mas vão porque vão pela amizade, Senhor. Não vão, Pai, pelo que se possa oferecer, mas vão pelo simples fato de estar junto e ter a companhia um do outro. E eu te louvo e te agradeço, Senhor. Prepara mais momentos como este, porque nós mulheres já temos uma carga muito pesada no dia a dia, tanto trabalho. Nós precisamos muitas vezes desses momentos, Senhor, em que nós rimos, conversamos, nos abraçamos e de presentes ouvimos a Tua palavra e contamos com a Tua doce presença. Continue conosco, Senhor, em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Abençoa todos esses que estão aqui, Senhor. Que eles saiam das suas tendas, olhem para o céu e vejam a magnitude daquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada um deles, Pai. Resolve as causas, Tu conheces. Tu sabes, Senhor, que cada um tem contado para Ti, Jesus. Faz, Senhor, assim como naquele avião que Tu disseste também, eu já ouvi a Tua oração. Nesta tarde diz para cada um desses, eu já ouvi a Tua oração. Abençoa aqueles também que ainda vão assistir esse vídeo depois, posteriormente. Fala com eles, em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve. Já vamos começar.